Então vou tentar aproveitar ao máximo. Tô brincando. É 1 hora, nem 1 hora, 50 minutos total. E eu quero deixar um pouco de espaço para perguntas e respostas também. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma leitura também de Atos capítulo 6. E o motivo de Atos 6, além, claro, de ser um momento importante na instituição do ofício do diácono, é também porque esse é o tema da minha palestra, as qualificações para os diáconos conforme Atos 6. Tem a lista em 1 Timóteo 3 de qualificações, mas também nós vemos diáconos qualificados aqui e as qualificações mencionadas aqui em Atos 6. Então, Atos 6, os versículos 1 até 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Irmãos, esse tema, essa conferência, eu acho de muito valor, porque o ofício do diácono, hoje em dia, na igreja brasileira, eu posso dizer, na igreja mundial, o ofício de diácono na igreja é um enigma hoje em dia. Por um lado, é o ofício talvez mais conhecido. A maioria das igrejas tem um diácono, ou tem um ofício de diácono de alguma forma. Quase todas as igrejas evangélicas, como também a igreja romana, tem diáconos. Por outro lado, eu posso dizer que é o ofício menos conhecido em sua substância, em sua vocação, a vocação bíblica do diácono. Em algumas igrejas, o diácono funciona como nada mais que o servo do pastor. Ele faz o que o pastor manda. Qualquer coisa o pastor precisa, ele está lá para providenciar. Em outras igrejas, na igreja romana, o presbítero já foi reduzido a um tipo sacerdote, e o diácono funciona também como servo do sacerdote, e ele é quem faz algumas funções litúrgicas, distribui os elementos, coisas assim. Em outras igrejas ainda, e não poucas igrejas, o diácono funciona como a pessoa que cuida da propriedade. Ele é encarregado com qualquer serviço aleatório que a igreja precisar. É um ofício bem prático para cuidar do prédio, para fechar a porta quando acabam os cultos, para servir os elementos da ceia. Basicamente faz o necessário para a igreja funcionar bem. E até eu posso dizer, até em igrejas reformadas, o ofício do diácono não é tão bem conhecido, ou melhor dizer, a vocação do diácono não é tão bem conhecido como deve ser. O ofício, às vezes até na igreja reformada, o ofício do diácono é reduzido a apenas uma coisa que o diácono faz, que é a coleção e distribuição das ofertas. Talvez eles também coletam os dízimos. Em algumas igrejas reformadas, os diáconos coletam os dízimos e gerenciam os dízimos, ou seja, eles que cuidam dos assuntos financeiros. Eu quero argumentar que essa concepção do diácono é, por um lado, equivocado e, por outro lado, também muito limitado.
o ofício bíblico do diácono é muito mais do que gerenciar as finanças da igreja. De fato, o diácono, biblicamente falando, nem deveria ser o oficial que cuida do dízimo. O dízimo é questão do quarto mandamento. Se os membros financiam a pregação da palavra, como diz o Catecismo de Heidelberg, o que o Senhor exige de nós no quarto mandamento? Primeiro, que nós sustentemos a pregação do Evangelho. A questão do quarto mandamento, obediência à lei de Deus, ou seja, é um assunto que os presbíteros deveriam cuidar. O diácono não é o oficial que cuida das finanças em si, não é a descrição da sua vocação. Quero afirmar que até nas igrejas reformadas, muitas vezes tem uma visão pobre do diácono. O resultado disso é que as qualificações também para os diáconos muitas vezes são negligenciadas. Não são levadas a sério como deveriam ser. As igrejas que têm presbíteros, todas as igrejas reformadas têm presbíteros, tomem muito cuidado com seus presbíteros. Eles sabem o perigo de ordenar um presbítero que não seja qualificado. Essas igrejas tomem muito cuidado com os seus presbíteros, mas quanto aos diáconos, muitas vezes não têm o devido cuidado com suas qualificações. Afinal, o diácono é quem coleta as ofertas e distribui as ofertas. Qual o dano que poderia causar? Se não for qualificado, depois de 3 anos, vamos tirar ele do ofício, ele termina seu prazo no ofício e encerrou, e o maior que pode fazer é não cuidar de algum pobre tão bem como deveria ter feito. Até às vezes as pessoas brincam. Vamos colocar esse fulano de diácono, ver se é bom de diácono, e se dá certo, ele poderia ser um presbítero, como se fosse um tempo provatório no ofício. E o resultado disso ainda mais é que o verdadeiro trabalho diaconal sofre, não é feito como deveria ser feito. A necessidade pela qual Cristo instituiu esse ofício, este trabalho sofre. O que a igreja precisa, inclusive a igreja reformada, e logo, recuperar a dignidade do ofício do diácono. E para fazer isso, irmãos, nós temos que voltar à regra da fé e prática, à Bíblia. Temos que voltar à palavra de Deus e questionar o que é que Deus diz que deve fazer, que o diácono deve fazer. E não somente no Novo Testamento, quando esse ofício é instituído, mas até no Antigo Testamento, nós aprendemos todos os fundamentos para a obra diaconal. Então vamos olhar para a palavra de Deus e questionar o que é que Deus pretendeu com este ofício. Se olharmos para o Antigo Testamento, logo percebemos que Israel, como foi chamado para ser luz entre as nações, um tipo de colônia do céu aqui na terra, Israel tinha uma vocação muito séria de refletir em tudo que ela faz o caráter de seu Deus. Israel, como reino de Deus, era para ser um lugar onde Deus reinava, o domínio onde a lei de Deus é obedecida, onde a justiça é praticada como nenhum outro lugar na terra. E quando você lê o Antigo Testamento, fica logo evidente que um dos aspectos do reino de Deus, talvez podemos dizer até o supremo aspecto, fora da questão da própria adoração verdadeira a Deus, um aspecto super importante que Deus queria instituir em Israel era o cuidado dos pobres. Nós vemos isso em toda a parte da lei de Moisés. Deus se preocupou muito pelas viúvas, pelos órfãos, pelos estrangeiros morando na terra ou passando pela terra. Deus se preocupa pelos pobres e os necessitados. Era exatamente nisso que a glória de Deus seria destacado em todo Israel. As nações iriam olhar para Israel e ver como eles cuidaram dos seus próprios pobres e iriam dizer: ali reina um Deus que é justo.
Exatamente nisso que a luz de Deus iria ou deveria brilhar. Por exemplo, Deuteronômio 15, versículo 7, diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Não pode ter um pobre passando necessidade dentro do povo de Deus. Deuteronômio 15, também, versículos... Desculpa, eu acho que eu coloquei uma citação erradamente aqui. Mas então, ele enfatiza altamente a importância de cuidar sempre dos pobres em cada uma das suas cidades. E podemos ver isso em muitas diversas leis instituídas por Deus para proteger os pobres. Temos leis contra usura. Quando alguém está passando por necessidade, precisa de dinheiro emprestado, você não pode colocar juros altos acima do seu irmão pobre e necessitado. Tem leis contra a retenção de objetos que serviriam para garantia. Você emprestando, precisando de uma garantia, certas coisas você não poderia tomar como garantia, como por exemplo o casaco do seu irmão, porque ele precisa para sustentar sua vida. Não haverá aproveitação ou exploração dos pobres. A lei proibiu que os lavradores da terra, dos campos, que eles lavram e colhem até o final as bordas do seu campo, de ceifar 2 vezes o mesmo campo, que assim eles iriam deixar um pouco para os pobres. Contrasta isso com as leis de hoje para cuidado dos pobres, que o governo simplesmente dá. Deus não instituiu isso. Teve esmolas para os pobres em certos momentos, mas em geral, até os pobres necessitados, até por fome, por comida, tinham que trabalhar. E Deus forneceu formas legítimas, formas dignificadas para o pobre no meio de Israel trabalhar e ter o necessário para sustentar sua vida. Tem um ano de júbilo. A cada 50 anos, os escravos seriam libertados e também as dívidas seriam perdoadas. E além disso, os israelitas foram instruídos, como nós vimos em Deuteronômio 15 e em muitos outros lugares, os israelitas foram instruídos a tomar o maior cuidado para respeitar, para honrar e para cuidar dos pobres em seu meio. Quantas vezes Deus repete a frase: vocês lembrarão que vocês também foram estrangeiros, vocês também passaram por necessidade e eu cuidei de vocês. E agora vocês vão refletir o caráter de seu Deus, cuidando também uns dos outros. Os israelitas foram comandados fortemente para tomar o maior cuidado para não permitir que ninguém passe por necessidade em seu meio. Vemos isso também depois da lei de Deus, nos Salmos, nos Provérbios. Provérbios 14, por exemplo, 21. O que despreza a seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Nós vimos isso também em Salmo 112, no início aqui da conferência. Bem-aventurado é o homem que cuida dos pobres, sua justiça durará para sempre. Provérbios 14, 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Toda a lei de Deus, toda a literatura de sabedoria, até a história dos reis conta como os reis maus oprimiram os pobres e os reis bons providenciaram o necessário para os pobres. Provérbios 19, 17, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta,
e este lhe paga o seu benefício. Veja a dignidade que a lei de Deus deu a quem dá esmolas, quem cuida do pobre. Você cuidando do pobre, emprestando ao pobre, suprindo sua necessidade, Deus diz, você está emprestando ao próprio Senhor. Isso lembra, isso soa alguma coisa que você já ouviu da palavra do Senhor Jesus? Quem dá a esses pequeninhos, a mim dá, disse Cristo. A mesma coisa que nós vemos aqui em Provérbios. Tem uma dignidade na lei de Deus para quem cuida dos pobres. Salmo 41, versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Agora nós podemos perguntar por quê? Por que tanta preocupação com os pobres? O cuidado dos pobres era uma forma de Israel refletir o caráter do próprio Deus, quem ama os pobres e os necessitados. Era um ato de adoração. Quando você cuidava dos pobres, você estava em prática, quer dizer, você estava adorando seu Deus, imitando o caráter de seu Deus. E exatamente dessa forma que Israel serviria como luz para as nações, para que a fama de Deus, a glória do nome de Deus espalharia para todas as nações. O lugar onde Deus reina teria uma fama, seria conhecida por todo mundo como um lugar de regozijo, um lugar de amor, um lugar de gratidão, um lugar onde ninguém passa por necessidade. Imagine, se as igrejas de hoje tivessem essa mesma consciência, esse mesmo desejo. Vemos também que uma vez que Israel falhou, que nós conhecemos a história do Antigo Testamento, Israel falhou. Não foi aquele povo, aquela luz na colina diante das nações. Vemos que uma vez que Israel falhou e correu atrás de ídolos e deixou de viver segundo a lei de Deus, deixou também de cuidar dos pobres, Deus, ao mesmo tempo de castigá-los, afligindo-os, até mandando-os para exílio, Deus castigou-os, mas também sempre prometeu um tempo de restauração. E nessas profecias também, profecias messiânicas, sempre encontramos o mesmo tema: o cuidado dos pobres. Sempre você encontra. Onde Deus promete que o trono de Davi seria restaurado, lá também você encontra o cuidado dos necessitados. Sempre encontra isso. Salmo 72 é um salmo messiânico que fala da restauração do trono de Davi e do futuro filho de Davi. Vamos ler esse salmo, Salmo 72. É chamado Salmo de Salomão porque é dedicado ao filho de Davi, mas nós sabemos muito bem quem realmente cumpriu todas as expectativas que tinham para Salomão era o próprio Cristo. Salmo 72, começando do versículo 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Conte quantas vezes é mencionado os pobres necessitados, o cuidado em geral para quem precisa. Versículo 5. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresce em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Só quero comentar uma coisa. Esse versículo 8, quem já visitou a capital do Canadá, você pode ir lá para o parlamento, e no prédio do parlamento tem esse versículo escrito ao redor do na pedra, ao redor do prédio, proclamando o domínio de Cristo. Continuando, versículo 9. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó.
Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado, que clama. E também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. E salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Veja como a visão do Antigo Testamento, do reino de Deus, consiste em certos elementos que sempre se repetem. A adoração verdadeira do verdadeiro Deus, a justiça sendo feita na terra, a punição dos violentos ou dos inimigos de Deus e o socorro aos necessitados que são justos. Sempre você encontra estes elementos. Veja como nada mais provou, então, a vinda do reino de Deus como estes elementos, inclusive o cuidado dos pobres e dos necessitados. Todos os maiores sonhos dos marxistas não se comparam com a visão do Antigo Testamento para o reino de Deus. Agora, olhando para o Novo, quando Cristo veio para a terra, Cristo veio em cumprimento das profecias. E já nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, foi exatamente este fator que Jesus mesmo citou como prova do que havia chegado o reino de Deus. Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diz, continuando, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga fixaram os olhos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Cristo citou exatamente o sustento, o cuidado dos pobres por meio de seus milagres, como prova da vinda do reino de Deus. O reino de Deus consistiu, antes de tudo, da restauração do homem a Deus. Cristo sempre pregou isso primeiro. Onde ele foi, antes de operar milagres, ele foi pregar o perdão dos pecados, a restauração do homem a Deus. É exatamente nisso que a teologia da libertação, que apega firmemente a essas profecias, onde eles se perdem. Que eles pregam a libertação do pobre, a restauração do necessitado, mas sem a restauração do homem a Deus. Nós, na Igreja Reformada, não podemos correr para o outro lado. O Evangelho consiste apenas na restauração do homem a seu Deus. Porque Cristo pregou e os profetas do Antigo Testamento pregaram: quando vem o reino de Deus, um fator que será visível no meio do reino de Deus é o cuidado, o sustento, a restauração dos pobres. A manifestação prática, visível do reino de Deus, a mais indubitável, é a comunhão do povo de Deus, de tal forma que ninguém na Igreja de Cristo passa por necessidade. Então não é surpresa quando chegamos finalmente em Atos. Em Atos 2,
é o dia de Pentecostes, Pedro, os apóstolos pregam o Evangelho, o Espírito de Deus é derramado sobre a Igreja Apostólica e imediatamente, uma das primeiras manifestações, depois do derramamento do Espírito Santo, é uma atitude dos membros da igreja totalmente transformado. Já Atos 2, versículo 42, isso é logo depois que 3.000, versículo 41 3.000 são batizados. Versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É em base desse versículo que o Catecismo de Heidelberg, quando trata os elementos do culto público, quando trata o quarto mandamento, o que nós fazemos dentro do culto, ele faz referência a este versículo e quebra em quatro elementos, baseado exatamente nesses. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Continuando, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como já disse, o melhor dos sonhos dos marxistas não se compara com a realidade do reino de Deus. A melhor que Satanás pode fazer é imitar, e suas imitações são destruidoras. Um detalhe o fato dessa comunhão, onde todos compartilharam seus bens, tinham tudo em comum à medida que tinha necessidade, ou seja, não vendiam tudo, não tinham tudo em comum. À medida que tinha necessidade, vendiam seus bens para suprir os necessitados. Mas esse fator não é apenas um detalhe insignificante, um detalhe perdido sobre a realidade da Igreja Apostólica. Não era exatamente o cumprimento dessas grandes promessas. Israel estava esperando exatamente o momento desse, quando finalmente os pobres seriam cuidados que nem em Israel foram, especialmente por causa dos abusos dos fariseus, que aproveitaram para tirar o dinheiro que era para os pobres e usaram para si mesmo, como nós vemos até em Judas, que encorajou o Senhor para dar esmolas para os pobres, sabendo que ele mesmo iria recolher. Então, não é um detalhe insignificante, é o cumprimento das promessas bíblicas. Desde as promessas feitas a Abraão: em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. E era a manifestação inegável diante dos judeus: o reino de Deus está aqui. Não aí no templo, mas no meio da igreja cristã, você encontra tudo o que os profetas tinham falado. A vocação do diácono, irmãos, é muito mais abrangente, à luz dessa revelação bíblica. É muito mais abrangente do que apenas a coleção e distribuição das ofertas. É o trabalho deles que Deus valoriza altamente, de assegurar que no meio do povo de Deus, no meio da igreja cristã, ninguém passe por necessidade. Ninguém passa por necessidade sem socorro e sustento dos seus irmãos. Não é somente necessidade financeira. Veja isso dentro da igreja. Temos entre nós não somente os pobres, temos também os enfermos, os idosos, os solitários. Diáconos, vocês têm também uma vocação solene e muito importante de verificar que todos os membros da igreja se sentem o amor da congregação, se sentem cuidados, sustentados, qualquer que seja a sua necessidade. Veja que uma das profecias não era somente os pobres, eram os órfãos, eram as viúvas, eram os cegos, eram os deficientes,
qualquer outra necessidade que o povo passava, Deus prometeu, quando vem o reino de Deus, vocês vão ser totalmente cuidados. Então, diáconos, já como irmão em Cristo, já como irmão, você tem a responsabilidade de visitar seus irmãos e suprir suas necessidades. Mas agora, como diácono, sua responsabilidade é maior. Como diácono, você tem a responsabilidade de certificar-se de que toda a igreja está envolvida nesse mesmo trabalho. Sozinho, você mesmo dando o máximo do seu esforço, você não tem condições sozinho de fazer o que Deus deu para a igreja toda para fazer. Você sozinho não tem o tempo suficiente, não tem os recursos, não tem nem a força suficiente, tem sua própria família também para cuidar. Você, diácono, não pode tentar cumprir seu ofício apenas fazendo o que a igreja deve fazer. É sua responsabilidade verificar-se que toda a igreja está envolvida neste trabalho. Você tem uma vocação, vocês que são diáconos, de insistir, de exortar os membros, de lembrar os membros desta responsabilidade que eles têm para seus irmãos. E lembrando-os também que Deus valoriza altamente este serviço, como nós vimos. Quem cuida dos pobres, ou quem visita os idosos, ou quem visita os solitários, ou quem corta a grama para aquele idoso que não consegue, ou quem ajuda, quem o pedreiro que ajuda a construir uma casa de alguém, está fazendo não só para seu irmão, está fazendo para Cristo. Imagina se Cristo viesse aqui para a terra, pedindo, você, irmão, pode me ajudar a construir minha casa? Não, ele fica tão animado, tão besta, mesmo eu, não sendo pedreiro, iria dizer sim. Eu ia no YouTube e aprender logo na hora como botar a mão na massa para construir. Porque eu posso ajudar o Senhor construindo a casa dele. Essa é a promessa de Cristo para nós. Mateus 25, versículo 40. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso dentro de uma parábola, de um rei respondendo, dizendo essas palavras. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Que isso não seja o testemunho das nossas igrejas. Que Cristo testifica, houve necessitados no meio dessa igreja que passaram sozinhos suas necessidades, sem o socorro dos seus irmãos. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irmãos, eu quero exortar vocês que são diáconos ou vocês que talvez um dia serão diáconos, não desprezes, não menosprezes este trabalho prático da igreja, como se fosse algo menos importante do que espiritual. Cristo diz, você fazendo isso faz para Ele mesmo. Eu posso dizer, porque Cristo mesmo destaca isso como tão valioso diante dele, que tem o mesmo valor do que o trabalho espiritual, entre aspas, espiritual, que o presbítero faz. Veja, os próprios apóstolos em Atos 6 estavam prestes a deixar a pregação e as orações para atender aos necessitados. Instituíram os diáconos, porque de outro modo eles mesmos teriam que deixar sua pregação para fazer o trabalho dos diáconos. Quão importante que eles valorizaram este trabalho. É nisso que o reino de Cristo se manifesta na igreja. E nós vemos isso na história também. Foi os orfanatos, os hospitais, esse amor prático de uns para com os outros que tornou a fé cristã famosa no Império Romano. Que lançou a base para a expansão do cristianismo até que tocou ao imperador. E como já disse, não é suficiente você mesmo fazer.
Você, como diácono, seu trabalho é exortar para que todos os membros pratiquem esse trabalho. Agora, mais tarde, nós vamos ter um workshop para trabalhar essa ideia de como incentivar a igreja, como achar e conhecer as formas que a igreja pode servir um ao outro. Mas, por enquanto, entendam a magnitude da tarefa diante de vocês, diáconos. Não é algo que a igreja pode desvalorizar. É diante disso que nós podemos refletir brevemente sobre as próprias qualificações. Se considerarmos a dignidade do ofício, a importância do ofício, então podemos ver a necessidade de ter o supremo cuidado também com os homens que nós colocamos dentro desse ofício. Nós vemos aqui em Atos 6 algumas qualificações mencionadas. Como eram 7 homens escolhidos para servir como diáconos, não eram apenas qualquer homens, mas 7 homens que atenderam a certas qualificações. Primeiramente, notem como eram homens. Eram 7 homens. Existe um debate ainda hoje dentro da igreja, inclusive dentro da igreja reformada, se pode ter diaconisas, mulheres que são diáconos. É até possível que existiu na igreja apostólica um grupo de viúvas que também tiveram esse nome de diaconisas. São mencionados em alguns lugares na Bíblia. Mas certamente não é este ofício que nós encontramos, este ofício ordenado que nós encontramos aqui em Atos 6. Aqui, naturalmente, sem nem questão, a igreja colocou 7 homens. Antes de usar o silêncio, dizer, mas não tem lei aqui, não tem nada que proíbe que mulheres entrarem. Antes de aproveitar o silêncio, devemos nos questionar por quê? Porque a igreja apostólica decidiu, não, isso para os homens. Vamos achar 7 homens. Tem a ver com a autoridade deste ofício. Como já diz, os apóstolos estavam prestes a deixar suas outras funções para atender às necessidades, porque era uma função, como eles reconheceram, era uma função da liderança da igreja para cuidar dos pobres. Eles não acharam bom deixar nossas esposas cuidar dessas viúvas, ou vamos achar outras mulheres para resolver essa situação. Eles entenderam, não, a liderança da igreja tem que atender a isso. E se não for outros, então será nós mesmos. Eles entenderam que o ofício faz parte da liderança da própria Igreja de Cristo. Envolve não somente decisões sobre como gerenciar dinheiro, decisões que carregam uma certa autoridade, mas também exortação, liderança dentro da igreja. Então a igreja escolheu 7 homens. E historicamente, quase sempre a igreja cristã limitou o ofício do diácono aos homens. Em segundo lugar, eram homens de boa reputação. E isso é óbvio. Se é a liderança da igreja, é a parte da frente da igreja, visível ao público, então tem que ser levado a sério. Não vamos colocar homens de mal reputação. De fato, se você consultar 1 Timóteo 3, onde tem também essa lista de qualificações, você pode ver que as qualificações para presbítero e diácono são quase idênticos. Tem apenas poucas diferenças. Os diáconos, junto com os presbíteros, lideram e governam a igreja. Inclusive em Filipenses 1, Paulo, escrevendo para a igreja de Filipenses, ele coloca logo no versículo 1, aos presbíteros e diáconos da igreja de Filipe. Como é o nome? Filipos, né? Filipos? Filipos, pronto. Ele endereceu a carta para a liderança visível, público da igreja. Então é necessário que sejam homens que têm boa reputação. Agora, boa reputação não significa livre de calúnia do mundo. Porque até o próprio Paulo foi caluniado, foi preso, foi acusado. Inclusive, no final, foi morto. Seria difícil dizer que Paulo tinha uma boa reputação, mas ele foi conhecido, a parte da questão da sua fé, foi conhecido sempre como homem honesto, homem sério. Então, para nós também, os diáconos devem ser homens de boa reputação, homens que são confiados como honestos, como homens íntegros.
Em segundo lugar, ou no caso, se primeiro foi homens, segundo foi boa reputação, terceiro lugar, homens cheios do Espírito Santo. Tinha que ser porque é um trabalho, afinal, espiritual. É um trabalho espiritual que só vai ser realizado pelo poder do Espírito Santo. Você quer ver o reino de Deus implantado na prática, no meio da igreja? Como é que vai fazer isso sem o Espírito de Deus? Agora, quando diz cheio do Espírito, não é aquele conceito que tem muitas vezes hoje em dia, que fala em línguas, que pratica dons especiais. O que é cheio do Espírito? Aqui em Atos 6. Bom, podemos comparar a Bíblia com a Bíblia. Efésios 5, Colossenses 3, o que é cheio do Espírito? É cheio da palavra. Cheio da palavra de Cristo. A palavra de Cristo habitando ricamente em vocês, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou em Gálatas 5, o que é o Espírito? O que é ser cheio do Espírito? É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que são homens cheios do Espírito Santo. E se os diáconos querem promover essas mesmas qualidades entre a congregação, é óbvio que os diáconos têm que viver estas mesmas qualificações, têm que ser homens do Espírito. E finalmente eram homens sábios. Sábios porque a sabedoria é essencial para esse ofício. Por isso que é um perigo menosprezar o ofício e colocar homens que, como a igreja às vezes fazem, homens que pelo menos não têm nenhum escândalo público. E já por isso são considerados elegíveis. Mas será que são homens sábios? Porque eles vão lidar com situações muito complexas. Como lidar com pessoas que abusam o apoio diaconal? Como lidar com pessoas que têm famílias que poderiam sustentá-los, mas não fazem? Paulo trata este problema. Precisam de sabedoria para lembrar dos momentos também que necessidades vão surgir. Alguém sai desempregado, o diácono sabe e reconhece. Vai ter um momento de necessidade, eu vou correr atrás agora. Tem doenças, tem a velhice, tem a morte, tem deficiências. E o diácono sábio, ele está atento à sua igreja, está olhando os seus irmãos. E ele sabe, fulano agora vai passar por necessidade. Eu vou ficar à frente da situação e não esperar até que a bomba explode e depois correr atrás. Sabedoria também é necessário para trabalho proativo. Como é que eu vou ajudar as famílias a organizar suas finanças? Vamos ter uma palestra sobre isso. Como é que eu vou ajudar os jovens para achar boas carreiras? Também faz parte para que a igreja tenha os recursos de cuidar dos pobres. E também a sabedoria é essencial para lidar com os aspectos espirituais do trabalho do diácono. Como lidar, por exemplo, com uma falta de vontade dentro da igreja cristã de servir um ao outro. Se os membros não têm vontade, se os membros não se sentem uma família, cada um cuida de si mesmo. Precisa de sabedoria para tratar. É um problema espiritual. Como lidar com o espírito de ingratidão dentro da igreja? De que eu mereço ser servido e eu não quero servir. Como também avaliar sua igreja no seu local? Tem que perguntar. Todo diácono tem que perguntar: será que minha congregação pode dizer é a casa de Deus? É a família de Deus? Será que o mundo pode dizer, olhando para a nossa igreja, como Cristo diz em João 13, que é pelo amor que vocês têm uns para os outros, que dá para ver que são os discípulos de Cristo? Vejam, irmãos, como os primeiros diáconos eram homens verdadeiramente qualificados, e não é por nada. Tomem cuidado, irmãos, para não abaixar este padrão na sua igreja local. Entendo a urgência de querer mais diáconos. Minha igreja em Grande Recife agora tem 0 diáconos. Perdemos os 2 diáconos que tínhamos. Estamos em grande necessidade. Já olhamos para certos homens pensando, será que esse aqui não é perfeito, mas será que ele vai ser um diácono? E nós resolvemos não. Não vamos caminhar por isso. Mesmo que nós caímos, deixamos de ser igreja instituída,
Não vamos colocar homens que não são qualificados, porque você está dando um tiro no seu próprio pé como igreja. E você vai sofrer. E a igreja de Cristo e o nome de Cristo vai sofrer por causa disso. Vocês que são diáconos, obviamente vocês já estão muito sensíveis ao fato que não são suficientes em si mesmos. Por isso os diáconos também devem ser homens de oração. Para você ser o que Cristo está chamando você para ser, para cumprir a tarefa que é tão grande, o cumprimento das profecias no meio da igreja cristã. Você precisa de que Deus equipa você, de que Deus sustenta você no seu trabalho. E vocês, outros oficiais, missionários, pastores, presbíteros, plantadores de igreja, não desvalorizem este ofício bíblico. É uma vocação honrosa. Lembra o que Paulo diz sobre os diáconos em 1 Timóteo 3, versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém.